Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre o crescimento desordenado de Guarulhos. Pois é, Guarulhos vem sofrendo um crescimento desordenado. Está provocando desmatamento, está promovendo aí uma precarização dos serviços públicos e a cidade aí crescendo de forma desordenada, sem planejamento nenhum. O que vem acontecendo? Principalmente nos anos 80 para os anos 90, teve alguns prefeitos aí que estimulou a vinda de pessoas aqui para morar em Guarulhos. Essas pessoas vieram aí, ocuparam áreas sem nenhum planejamento, sem rede de esgoto adequada, sem iluminação, sem rede de saúde pública ali, sem rede de creches, enfim, sem uma série de serviços aí. Uma completa irresponsabilidade, mas que era para aumentar a quantidade de IPTU arrecadado na cidade, porque cada casinha ali é um IPTU pago. Então essa forma irresponsável de ocupar a cidade fez surgir em bairros muito distantes do centro, e que muitas vezes são isolados do restante da cidade. Tem uma entrada e uma saída ali no bairro, e bairros assim sem nenhuma estrutura. Agora, que está começando uma coisa, mas essas pessoas viveram praticamente 3, 4 décadas aí sem infraestrutura nenhuma. Quer dizer, tem alguns bairros de Guarulhos aí que parece que pararam no tempo. Tem algumas áreas ali do Água Azul, do Carmela, que eu fui ver áreas de ruas de terra, sem iluminação nenhuma. Enfim, é uma desordem total. Por outro lado, a gente tem um déficit habitacional muito grande no Brasil. As pessoas precisam de moradia, as pessoas precisam morar em algum lugar. As pessoas precisam de imóveis, As imobiliárias da cidade precisam trabalhar, precisam vender seus lotes, claro. Mas a coisa precisa ter um planejamento. A cidade precisa se planejar para receber esses moradores. O que está acontecendo hoje aqui é que muitos prédios também estão sendo construídos em locais aí que antes tinha uma casa. Sobe um prédio com dezenas de apartamentos. Mas será que a rede de esgoto ali da região está preparada? Será que o trânsito local está preparado? Será que há oferta de transporte público para essas pessoas? Será que há creches, postos de saúde, escolas, tudo ali esperando esses novos moradores? É claro que não. É claro que não. Muitas vezes a gente vê um serviço público piorando, a gente não sabe por quê. É justamente por isso, pela falta de planejamento. Eu não sou contra a construção de prédios, não é isso, não. Não se trata de ser contra a construção de prédios. Eu sou contra a falta de planejamento. Sou contra a falta de um projeto de cidade. E Guarulhos não tem um projeto de cidade. As consequências desse mau planejamento são terríveis aí a curto e a longo prazo. Não é nem a médio prazo, é curto e a longo prazo, porque o problema vai se agravando. De imediato, a gente nota a quantidade de carros circulando. Guarulhos é uma cidade onde as vias são estreitas. É difícil aqui na cidade ter vias largas, vias com várias faixas. A cidade não foi preparada para isso. A cidade foi preparada com vias mais estreitas mesmo. Mas mesmo assim tem esse crescimento, prédio construindo atrás de prédio, mais prédio, e sem planejamento nenhum. A Prefeitura de Teresina quer atrair moradores para as regiões centrais da cidade.
A estratégia faz parte do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que busca evitar o crescimento irregular da capital e diminuir os custos com infraestrutura. A administração municipal tem voltado seus esforços para atrair moradores ao centro de Teresina. Ao longo dos anos, a área se tornou pouco atraente para a população e a busca por novos espaços fez com que a cidade expandisse seu território de forma incontrolada. Com 1.755 quilômetros quadrados, a capital piauiense é a maior do Nordeste em extensão territorial. Fortaleza, por exemplo, tem 313 quilômetros quadrados de extensão e Recife, 218. Um dos desafios de uma cidade com área tão extensa é levar infraestrutura para os locais mais distantes do centro, processo que custa caro ao município e, por consequência, é repassado às pessoas. A gente tem que entender que a prefeitura, ela vive de quê? De impostos, de taxas. Então, a cada vez que a gente leva um loteamento a 22 quilômetros, 25 quilômetros de um centro, vai ter que ser colocado toda a infraestrutura. O empreendedor, ele leva os lotes, ele divide as ruas, mas depois quem leva o calçamento, quem leva a creche, quem leva a UBS, é o setor público que tira de impostos, de taxas de toda a população. Para tentar solucionar o problema, a prefeitura resolveu fazer modificações na cobrança da outorga onerosa, oferecendo descontos na taxa cobrada pela concessão de construções acima do limite estabelecido por lei. A gente pretende fazer com que um instrumento urbanístico que já é usado, na nossa legislação urbana, apenas com ajustes nos parâmetros, ou seja, no cálculo dessa outorga onerosa, ela faça com que o empreendedor olhe para essas chamadas zonas de desenvolvimento, para que o empreendedor e os empreendimentos imobiliários, principalmente residenciais, eles venham para esse local que já tem infraestrutura existente. Pela proposta da prefeitura, terrenos como este, localizado na Avenida Henrial de Carvalho, bem próximo a um terminal de ônibus, ganharão descontos no pagamento da outorga onerosa, para assim atrair investimentos imobiliários. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo discorda da medida adotada pelo município e afirma que isso pode gerar consequências negativas, principalmente para a população de baixa renda. O cidadão mais humilde, que não tem acesso à habitação mais cara, ele vai deixar de ter acesso. Qual é o cidadão de baixa renda que vai ter condições de morar próximo a Miguel Rosa, próximo a João 23, próximo a Frei Serafim? Então, nós temos que entender qual é o público que a gente quer atender. Para o Wellington Camarço, uma boa solução para que as áreas próximas ao centro sejam reabitadas é impedir que a expansão horizontal continue acontecendo. A solução, a princípio, imediatamente é o congelamento da área urbana de Teresina. Fazer a obrigatoriedade, a obrigação de ocupação dos terrenos vazios que nós temos dentro do perímetro urbano, através de incentivo ou então através de cobrança de impostos progressivos de IPTU. E sem planejamento. Então, o transporte público da cidade já é um caos. Muitos horários, isso fica caótico tomar ônibus em Guarulhos, usar ônibus em Guarulhos. Em algumas linhas mais que outras, Mas, de uma forma geral, ainda é bastante deficitário a quantidade de ônibus em algumas linhas. O trem aqui da cidade, que até 1965 tinha uma linha de trem vindo ali do bairro do Jaçanã. Em 1965 acabou a linha, tudo para dar preferência para o automóvel. A gente tem ainda essa visão errada em muitas cidades de usar o espaço público totalmente voltada para o automóvel particular e não para o transporte de massas, como o trem, como o metrô. Então a cidade sofre com isso. Guarulhos hoje paga as consequências dos erros do passado. Infelizmente por maus gestores do passado. No caso, a linha aqui de trem que ia aqui da Vila Galvão, ela começava na Vila Galvão, em Guarulhos, que ela vinha do Jaçanã e começava em Guarulhos, começava no bairro da Vila Galvão e até Cumbica. Olha só, praticamente até o aeroporto. Se o incompetente lá atrás, que no caso foi o presidente Castelo Branco, que iniciou o primeiro presidente da ditadura militar, do período militar, de 1964, se não tivesse acabado com essa linha,
os guarulhenses já teriam, né, uma linha de trem até praticamente o aeroporto. Né? Depois, quando o aeroporto fosse construído, era só ampliar ali, fazer algumas ampliações, algumas readequações para ter um trem até o aeroporto, um trem já integrado ao metrô. Só que hoje a gente só tem um trem integrado ao metrô e mal integrado, ou um trem mal integrado ao metrô, não, integrado ao aeroporto, e muito mal integrado, porque você precisa andar muito ali para acessar os terminais. E tanto que você acessa o terminal 1, para você ir para o terminal 2 você precisa pegar um ônibus ali interno mesmo para você acessar o terminal 2 ou o terminal 3, porque a linha de trem não chega até os terminais, a linha de trem está distante. Então somente agora em 2019 que se conseguiu uma linha de trem que vem ali da Zona Leste. Quer dizer, desde 1965 a cidade ficou sem o transporte de massas, só sendo servida de ônibus, por causa da visão estúpida de um presidente lá dos anos 60. Né? Por sinal, visão estúpida em tudo. Né? Bom, isso é outro assunto. Mas o que eu quero falar é de planejamento. Se lá nos anos 60 a cidade já tivesse um planejamento, um projeto de cidade, hoje a gente não estaria passando por esse problema. Porque desde quando a linha foi encerrada, em 1965, ficou-se prometendo o retorno da linha, a reativação da linha, a construção de uma nova linha. Desde os anos 70 que tem isso aí, essas promessas de que o trem iria voltar para Guarulhos. Pô, se tinha trem, por que acabar com a linha de trem? Mas né, a gente paga pela burrice do passado de alguns. Não é nem questão de burrice, né? É falta de caráter mesmo, né? O presidente queria, o Castelo Branco queria, na verdade, beneficiar as indústrias de caminhões, as indústrias de pneus. Empresas estrangeiras, claro, né? Nunca trabalhando pela indústria nacional. E é isso, né? A cidade ficou sem trem até 2019. E agora tem esse trem aí que na minha opinião, precisa fazer algumas readequações ali, porque não chega até o aeroporto. Ele não chega até o aeroporto. Tanto que tem um ônibus que leva as pessoas do aeroporto até o terminal de trem. Né? E você pode ir caminhando também, mas prepara a caminhadinha aí que... Né? É uma caminhadinha, né? Para quem tem dificuldade de locomoção e precisa do transporte público, é um transtorno. Mas, né? Melhor que nada, né? Melhor do que ficar sem trem. Né? Mas, mesmo assim, a gente não pode se contentar com pouco. Né? A gente tem que se contentar com serviço de qualidade. Sempre tentar melhorar. O brasileiro precisa começar a ser exigente com as coisas. Mas é isso, né? O crescimento desordenado aqui de Guarulhos, que é bem notório, se reflete até mesmo na fiação da cidade. Os postes de Guarulhos estão entupidos de fios. E os serviços de manutenção dessas empresas muitas vezes deixam muito a desejar. Além de deixar sujeira no chão, pedaços de fios no chão, deixam fios pendurados, manutenções mal feitas. Esses dias eu soube de uma senhora que morreu no interior de São Paulo por causa desses fios que ficam pendurados aí. Um carro passou, ela tropeçou no fio, ela é muito idosa, na queda ali ela se machucou e acabou falecendo. Quer dizer, empresas, claro, que foram privatizadas. Empresas que foram privatizadas. E depois tem esse serviço de manutenção terceirizado. O crescimento desordenado da cidade acaba gerando problemas para os moradores de São Luís. Basta olhar para cima para ver a situação. Fios soltos, emaranhados e postes sem manutenção chegam a colocar em risco a vida de pedestres.
Os postes sustentavam apenas a fiação elétrica de baixa e alta tensão. Depois veio a fiação telefônica. Hoje ainda existem os cabos de serviços de internet, TV por assinatura e outros serviços. O resultado, um emaranhado de fios que aumenta a cada dia. Nesta esquina, a fiação está tão baixa que quase chega a encostar na cerca elétrica. Um perigo. Já nesta outra rua, vários fios partidos ficam dependurados no poste. Fios expostos de forma irregular são comuns em São Luís e acabam colocando a vida de quem transita pelo local em perigo. Em agosto de 2014, uma senhora de 59 anos morreu após tropeçar em um fio que caiu daquele poste e se enroscou na roda de um veículo. Eu acho perigoso e não tem fiscalização. É a falta de consciência também das pessoas que lidam com isso, né, que é para fazer a manutenção, e também às vezes caminhões grandes, né, que passam em ruas que não é adequada para eles. De acordo com as resoluções das agências reguladoras de telecomunicações, a Anatel, e de energia elétrica, a ANEEL, a responsabilidade da manutenção do cabeamento é das empresas operadoras, mas cabe à concessionária da estrutura, no caso do Maranhão, a SEMAR, a fiscalização desse serviço. Como isso não está acontecendo, a Defensoria Pública do Estado resolveu intervir. Há uma negligência por parte das concessionárias ou por parte das operadoras também em manter um cabeamento dentro dos padrões, manter um cabeamento digno e que afaste a possibilidade de acidentes de consumo em relação ao consumidor. Dentre as 12 recomendações da Defensoria Pública estão a que a operadora notificada em uma situação emergencial se adeque às normas técnicas em até 24 horas, identificação de fios e cabos pelas operadoras, além de canais de denúncia para o consumidor. A recomendação foi feita para que a população vire o fiscal dessas situações, né? Um dos pontos da recomendação é que a concessionária de energia elétrica tenha um canal de denúncia para que a gente evite situações ou pelo menos minimize. A SEMAR foi notificada das recomendações no dia 16 de dezembro. Nesta semana, a concessionária pediu mais 15 dias úteis para se ajustar. O prazo acaba no próximo dia 27 de janeiro. Se a SEMAR não cumprir com as recomendações ou não chegar a um meio termo, um acordo, a gente vai ter que partir para medidas mais drásticas, como o ajuizamento de uma ação civil pública. Pode incluir também indenizações coletivas, indenizações individuais, se for um caso, mas principalmente indenizações coletivas para inibir esse tipo de situação, esse tipo de desrespeito ao direito do consumidor. O problema é que falta treinamento para esses funcionários que trabalham na manutenção. As empresas precisam investir no treinamento desses funcionários aí. Os funcionários muitas vezes eles são contratados, fazem ali o serviço do jeito que eles aprenderam. Muitas vezes eles aprendem com os colegas. Não é nem por um treinamento propriamente dito, assim, feito pela empresa. Mas, por quê? Por que essas empresas fazem isso? Porque elas não são multadas, as agências reguladoras do governo federal não atuam com essas empresas, elas são omissas, então as empresas fazem o que bem entender, deitam e rolam aqui. Então até os postes de Guarulhos estão entupidos de fios, porque são empresas de energia, empresas de telefone, empresas de TV a cabo, tudo passa em poste. Tudo passa em poste. Então, outro problema também do crescimento desordenado é a questão do desmatamento o fato desse desmatamento prejudicar os animais ali, né? Além de nos prejudicar. O desmatamento ele aumenta a temperatura ali da região, ele diminui chuvas da região. Quanto mais você desmata, menos chove, mais quente fica a região, forma ilhas de calor ali, ilhotas de calor, aquela região toda ali fica mais quente, porque a vegetação não deixa reter tanto calor. Então é um problema, o desmatamento é um problema, o crescimento desordenado é um problema, né? A cidade pode crescer sim, mas com planejamento. E a cidade não pode crescer indefinidamente. A cidade precisa ter uma área de reserva ambiental,
A cidade precisa proteger os seus rios, as suas nascentes, os seus animais, as suas florestas. A cidade precisa pensar nisso também. E isso deveria estar num projeto de cidade, que em Guarulhos não existe. E que precisa, né? A sociedade já precisa começar a pensar nisso aí. Então é algo que realmente me entristece muito ver a cidade só subindo prédio, desmatando aí para construir casa. Aí surgem as invasões também de pessoas que não têm onde morar e começam ali a ocupar a região mesmo, né? Ocupar áreas aí. Essas pessoas muitas vezes são pessoas sem muita instrução, pessoas que vão ali, elas não sabem o mal que está causando ali. Constroem áreas de alagamento. As pessoas fazem bairros inteiros aqui. Em Guarulhos tem bairros inteiros construídos em área de alagamento. Quer dizer, a exploração imobiliária ali falou mais alto, né? As pessoas que compram ali não tem culpa, claro. As pessoas vão, né, morar ali, né? Elas querem morar, construir sua casinha e viver tranquilo aí pro resto da vida, né? Então o crescimento desordenado é um problema assim, que a cidade precisa começar a olhar. A população acha normal, simplesmente normal, construir prédio aqui, prédio ali, prédio acolá, tal, mas pouco se discute sobre o impacto disso, o impacto ambiental disso, o impacto no trânsito, o impacto em todos os sentidos desse crescimento desordenado. Em alguns casos até crescimento irregular, né? Expansão, ocupação do solo irregular. Mas é isso. Essas fotos que vocês viram aí, elas retratam bem como está a ocupação do solo aqui em Guarulhos, esse crescimento desordenado aqui em Guarulhos. Então é isso. Eu acredito que daqui para frente a gente possa pensar mais sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Se você quiser acrescentar alguma coisa, expandir o assunto, fazer alguma crítica. É importante isso para que a gente sempre enriqueça os nossos temas aqui na comunidade, aqui no canal. Inscreva-se no canal, divulgue o vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos começar a debater esse assunto de forma mais séria. Um grande abraço a todos, até breve.